Com certeza você já assistiu ou pelo menos já ouviu falar do documentário Adultização do Felca. Esse documentário está repercutindo muito, não é à toa, porque ele está expondo, denunciando justamente a aceleração do crescimento das crianças. Uma exposição à sexualidade muito cedo, a exposição a um trabalho muitas vezes até forçado na internet, entre várias outras coisas. Mas hoje eu não quero falar de toda essa questão social do documentário e dessa denúncia, até porque isso já está sendo bastante falado. O que eu quero falar aqui é como essa prática da adultização é vista do ponto de vista espiritual e energético, e como tudo isso afeta também a consciência coletiva. Se você não assistiu, esse documentário traz denúncias muito sérias, crianças sendo expostas como adultas, estimuladas a vários comportamentos e a produzir conteúdos que não correspondem à fase da vida na qual elas estão vivendo naquele momento. É aqui que começa a nossa reflexão. Então, espiritualmente, o que significa queimar essas etapas da vida, essas etapas do desenvolvimento? Do ponto de vista da espiritualidade, a gente entende que cada fase da vida tem sua própria energia. A infância é o momento de enraizar. Então é o momento que o ser ali, que nós estamos nos acostumando com essa vida tridimensional. É o momento que a gente está criando a nossa base, a nossa segurança. E, inclusive, é esse momento que a gente está também desenvolvendo a conexão, a autonomia, o controle, o domínio sobre o corpo físico. A infância é quando o corpo energético também está se formando ainda. Então a gente está aprendendo a lidar com as energias, aprendendo essa troca nessa realidade. Quando a gente força uma criança a assumir um comportamento de adulto antes da hora, a gente está pulando essa etapa energética da infância e, consequentemente, arrancando essa criança dessa frequência natural. Isso vai gerar bloqueios no chakra básico, que está ligado à segurança e à estabilidade. Eu estou falando sobre o documentário que é muito recente, sobre essas crianças atualmente expostas na internet, mas muitos de nós também fomos arrancados da nossa infância. Muitos de nós também fomos forçados talvez a trabalhar cedo, a cuidar de irmãos mais novos, a cuidar da casa. Não pudemos brincar. E a insegurança, a sensação de instabilidade que a gente carrega pode ser proveniente de tudo isso. Na Cabala existe um mapa chamado Árvore da Vida, que inclusive é o mapa que dá origem ao tarô. Esse mapa traz 10 esferas que são chamadas de Sefirot. Essas esferas representam os estágios de desenvolvimento energético, psíquico, espiritual, físico e psicológico de cada pessoa. Cada uma dessas esferas, ou seja, cada uma dessas fases da vida é um degrau. E se a gente pular um degrau, a gente vai ter que pagar consequências por isso. Segundo essa árvore da vida, Malkut é a base, é o momento e a energia adequada da infância. Depois vem Yesod, que é o mundo da imaginação, o mundo dos sonhos, a capacidade de criar, de imaginar, de planejar, e também o desenvolvimento sexual. Esse momento acontece no final da infância, no começo da adolescência, que é o momento em que naturalmente essas energias vão se estabelecer. Só depois vem Hod, a razão, Netzach, que é a emoção, a estabilidade emocional do ser. Depois que tudo isso está equilibrado, aí sim a gente chega em Tiferet, que é o chakra cardíaco, que é o nosso propósito de vida. Percebe? Se a gente pular qualquer uma dessas etapas, a gente simplesmente não vive o propósito dessa vida, a missão dessa vida. O preço é muito alto. Quando uma criança é exposta a energias adultas cedo demais, ela é empurrada para o Yesod sem ter o Malkuf bem estabelecido. Isso vai gerar instabilidade emocional, instabilidade mental, muita fragilidade, dificuldade de confiar nas pessoas, dificuldade de confiar na vida, dificuldade de confiar em Deus. Além de um campo energético totalmente aberto, vulnerável a várias energias externas. Se você quiser um vídeo só sobre esse conhecimento, comenta a Árvore da Vida aqui, que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, energeticamente, a adultização pode criar ansiedade, insegurança, um senso distorcido sobre si mesmo, a falta de controle sobre o próprio corpo, sobre as próprias necessidades, sobre os próprios desejos. Aquele vídeo de resposta que a Bel, sabe a Bel para meninas? O vídeo que ela fez respondendo Felca prova e mostra o quanto ela é uma personagem. E não tivessem, me apoiado na minha carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. Ela diz que
ela não seria nada se ela não fosse aquilo. Ela não tem identidade. E se apegar cada vez mais a um personagem criado pela rotulação externa por conta dessa exposição é o caminho totalmente oposto do autoconhecimento. Tudo isso vai fazer com que a conexão com a essência vá desaparecendo. A criança que vai se tornar adolescente, que vai se tornar adulto, vai cada vez mais estar procurando essa validação externa, cada vez mais procurando novos rótulos para ela entender quem ela é. A pessoa que pula as energias da infância, ela paga o preço de não encontrar a iluminação, o autoconhecimento. Outro ponto energético muito importante da gente falar é a abertura do campo para ataques psíquicos, que vem agora falando especificamente sobre a exposição na internet. Ataques psíquicos são toda e qualquer flecha que é enviada para nós de forma nociva pelo campo psíquico. Então, por exemplo, quando alguém dá hate em alguma coisa sua, é um ataque psíquico. E até mesmo se essa pessoa não se manifesta, se ela vê algo seu e ela emana uma energia ruim, ela te julga, ela te odeia ali secretamente, ela tá te emanando ataque psíquico, mesmo que ela não diga nada. E a gente também faz isso o tempo todo sem perceber. Agora você sabe o que é ataque psíquico. Evita de emanar isso para as pessoas. As críticas, quanto mais focais, mais nocivas elas são psiquicamente, energeticamente falando. Desejar a morte de uma criança pela guilhotina é, além de um crime, de uma maldade absurda, um poderoso ataque psíquico. E mesmo que aquela criança não sabe ler e não está tendo contato com aquela informação, obviamente no campo psíquico ela está recebendo aquela energia. Mas muito pior do que isso é a carga sexual que pode vir através dos conteúdos erotizados de crianças que são postados na internet. Existem homens maus que podem ver isso, e mesmo que não falem nada, que não comentem nada, que não façam nada, que não toquem nessa criança. A carga da energia sexual é a mais forte que existe nesse planeta. A energia mais poderosa que existe na nossa dimensão é a energia sexual. Não é à toa que é através da energia sexual que a vida é criada, mas também é através dessa energia que a vida pode ser destruída. Não é à toa que também os magos negros, desde os primórdios e das eras muito antigas desse planeta, eles tentam dominar essa energia, eles buscam dominar essa energia. Tudo pelo poder que essa energia oferece. Agora imagina uma criança recebendo essa carga energética. A indústria pornográfica, ela conta com vários atores, atrizes e modelos quase que unanimemente doentes emocional e mentalmente, principalmente doentes energeticamente. Mesmo quando não tem contato físico com outras pessoas, que é o caso daqueles conteúdos de fotos, de vídeos, a energia não tem distância, tempo e espaço. Então essa energia sexual alcança o teu objeto de desejo. Se para um adulto já é tão desafiador lidar com essa carga, causando vários casos de depressão e inclusive muitos chegando ao suicídio, imagina uma criança lidando com essa energia. Mamãe tá gravando, Nenê. Quando isso está acontecendo com milhares de crianças simultaneamente, isso não é um problema individual, isso é um problema coletivo, isso faz parte do inconsciente coletivo. Lá na nossa infância, a gente também teve, muitas vezes, uma infância roubada. Como eu disse, tendo que cuidar da casa cedo demais, ajudar a mãe, o pai, cuidar dos irmãos, trabalhar muito cedo. Muitos foram abusados também. E hoje, a gente está formando uma geração inteira sendo programada para performar, para parecer alguma coisa. Essa frequência se espalha, ela vai alimentando uma consciência coletiva muito mais densa, mais desconectada e muito mais manipulável. Então, dominando a energia sexual de uma nação, você domina essa nação. Não é à toa que os filmes, as músicas cada vez mais estimulam essa sexualidade desregrada e cada vez mais cedo. E aqui a gente não tá falando nada de moralismo, a gente tá falando de uma energia muito poderosa. Eu não quero entrar muito a fundo nisso, isso merecia um vídeo só sobre, mas não esqueçam que nós estamos em uma Matrix. Mas tem o que fazer em relação a isso. Então, se você é pai, mãe, educador, mentor, existem algumas práticas simples para proteger a energia das nossas crianças. A primeira é a presença real, é você conversar, ouvir o que elas têm a dizer, validar os sentimentos dela. Eu sei que muita gente fala isso, é bem clichê, mas é muito importante. O segundo ponto, e que é muito importante também, é o contato com a terra, com a natureza. Sei que a gente está em 2025 e é óbvio que as crianças têm acesso à internet. Não tem como fugir dessa evolução e não tem como criar uma criança numa bolha, não tem como, ela não vai ser funcional, não tem como. Mas claro que dá para limitar ou pelo menos equilibrar esse acesso, igual a nossa mãe equilibrava, limitava o nosso acesso ali à televisão. Eu entendo que muitos pais trabalham, têm pouco tempo livre, mas é muito importante
que pelo menos uma vez por semana as crianças tenham tempo na natureza, pisando no chão, pisando na terra, trocar essa energia do chakra básico com a terra. Entrar na água, e não é água de piscina, é água de rio, água de mar, água de cachoeira. Fazer bolinho de lama. Gente, eu comi bolinho de lama quando eu era criança e não morri não, viu? O aterramento é parte da infância. Justamente o que alimenta o chakra básico, que é o chakra que está sendo desenvolvido durante a infância. Ai, mas eu não tenho tempo nem dinheiro para levar a criança no parque, levar a criança na praia. Beleza, bota ela para plantar feijão em casa. Pronto, tá resolvido. Rituais energéticos também são importantes para as crianças. Um banho energético, um banho de ervas, orar com a sua criança antes de dormir, ensinar a criança a meditar. Gente, criança ama meditar. Tenho 10 anos de educação infantil. Nesses 10 anos da educação infantil, eu botava a criança para meditar e eles amavam. Você sabia que mãe, pai, vovô pode benzer a criança? Não precisa de preparação nenhuma para isso. Você pode benzer sua criança. Então participa da vida espiritual, participe da energia dessa criança ativamente. Ensina para ela a importância da energia dela. E nós adultos que talvez tenhamos passado por essa adultização, tem como a gente trabalhar isso, reverter isso também através da terapia, né? Da terapia convencional ali com um psicólogo de confiança, através de terapias energéticas, reprogramação mental, PNL, DNB. Então o que eu queria dizer para vocês é que o documentário do Felca é um alerta social, mas é também um chamado espiritual. Cuidar das nossas crianças é cuidar da consciência do planeta. Me conta se faz sentido para você, se esse vídeo te ajudou. Deixa um like, siga o canal, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem ser beneficiadas dessas informações também. A gente se vê logo menos. Um beijo.